Bom dia, Jandes, Eduardo, tudo bem? Bom dia, Amanda. Tudo bem, e você? Tudo bom. Bom, primeiramente eu queria agradecer a disponibilidade de vocês de participar aqui do nosso projeto, né? O nosso intuito é trazer clientes, parceiros, especialistas de várias áreas para conversar e bater um papo mesmo sobre o comércio exterior. Hoje, a Genco, ela dá o suporte, né, para empresas brasileiras, não só brasileiras, mas majoritariamente brasileiras, no processo de importação e exportação, ou que já trabalhem com isso, ou que queiram iniciar, né? Então, a gente faz desde o desenvolvimento até acompanhamento de produção, inspeção, e diante de todo esse escopo, a gente tem os nossos parceiros, né? A Diniz, hoje, vocês, no caso, sendo um dos principais deles. Então, bom, se vocês puderem introduzir um pouquinho a respeito de vocês, da empresa, do trabalho. Eu estou na área do comércio exterior, Amanda, desde os meus 16 anos. Já tem acho que uns 15 anos aí que eu estou na área, né? Na Diniz, tenho 13 anos aqui na empresa. 5 anos atendendo vocês através da Nair, ela que pegou o meu contato com um cliente que é que era da Diniz, foi o Daniel da Casa Linda. A gente estava, o Daniel, a Nair estava desenvolvendo acho, o produto com o Daniel, né? E aí ele me colocou no grupo com ela, fui dando atendimento, acho que ela gostou do meu pronto atendimento, as liberações e tal, e aí ela me chamou para ver se eu conseguiria atender a Genco. E aí tá dando certo desde 2019, né? A gente está aí solidificando mais um ano juntos aí, com essa parceria que deu certo. A história da nossa empresa, né? Na verdade, quem fundou a nossa empresa foi meu pai, e hoje ele já está aposentado, né? Então, tem uma história de mais de 50 anos nessa área de desembaraço aduaneiro. Eu já estou há 30 anos nessa área. Fui formado em engenharia, mas acabei gostando, né, de trabalhar nessa área. Comecei em 96, com o início do sistema Syscomex. Então, eu peguei ainda a transição de tudo que era datilografado, toda a parte de formulários de DI, LI, para se dar entrada nos órgãos, e depois a informatização, né? E nós aqui atendemos não só São Paulo, como outros estados, pelo fato da informatização, né, dos processos. Então, a Diniz tem clientes que desembaraçam no Brasil inteiro. Lógico, o maior volume é São Paulo, né? Depois a gente já tem um fluxo também grande por Santa Catarina e alguns outros clientes aí no Nordeste, no Norte. A gente tem um diferencial que não é só atender no desembaraço, mas sim no suporte de classificação fiscal, assessoria tributária, logística, né? Às vezes a gente tem clientes que eu assessoro as compras internacionais, né? Participo, ajustando, né? Informações que a gente vai precisar quando a carga chegar no Brasil. E a Diniz é muito mais que o desembaraço, né? Talvez ela se mantenha no mercado por excelência, por ter uma equipe que praticamente dá um apoio completo para o importador e para o exportador, né? Não só se atendo ao desembaraço, né? E, na verdade, o importador e exportador precisa de suporte, de negociação internacional, de compliance, né? De como se preparar para uma fiscalização aduaneira, né? Do que deve ter. Então, a gente consegue passar todo esse embasamento e, principalmente, surgem muitas dúvidas tributárias que, às vezes, as próprias contabilidades não conseguem dar o suporte e a Diniz consegue ajudar, né? Sim. Então, esse é o nosso diferencial. Nós temos também escritório próprio no Porto de Santos, né? Aqui em São Paulo, a gente tem aí praticamente 15 pessoas. Lá em Santos, nós temos 3 pessoas. E nos outros portos, a gente atua por parcerias, né? A gente tem alguns despachantes que trabalham conosco numa eventualidade de operacional, né? Tem que fazer uma conferência de carga e tudo. Não há necessidade de você ter escritórios no país inteiro, como às vezes tem os agentes de carga, né? Uhum. E é isso. A gente tem essa história aí, esse tempo no mercado. A gente já teve vários segmentos, desde a indústria de base,
desde bens para consumo, produtos para a área de hospitalar, produtos para a área de agro, enfim, indústria química, enfim, nós temos quase todos os segmentos. A Denise tem essa facilidade, porque todo o time também tem muita experiência, aí vieram de outras empresas, então já desembaraçaram vários tipos de mercadoria que você não pode imaginar. Não, perfeito. É um grande know-how, né? Experiência bem vasta no assunto. Então, para iniciar algumas perguntas do nosso bate-papo, eu vou, enfim, introduzir alguns assuntos, alguns pontos, e aí o que vocês quiserem complementar, claro, né? Responder, se quiserem puxar também qualquer tipo de outro ponto que achem importante, tá bom? Mas, inicialmente, a gente queria saber, né, da opinião de vocês, quais são os principais desafios burocráticos que o importador brasileiro enfrenta para começar a importar inicialmente? Entender a tributação, né? Essa semana passada mesmo, eu tive reunião aqui com o importador, chinês, ele veio aqui, entende um pouco português, né? E ele queria que eu explicasse para ele a tributação. Uhum. É difícil. A burocracia para o importador estrangeiro entender essa parte nossa aqui é complicado. O país não se adapta, né? Não nos facilita para entrar, né? Mais importadores, investimentos. Então, acho que a dificuldade do importador estrangeiro seria a carga tributária, de entender, né? Como é que se calcula um II, IPI, ICMS, né? Eu consegui, ele conseguiu até entender bem, mas na segunda-feira me ligou de novo. Como é que é mesmo o valor aduaneiro? Sim. Então é difícil entender essa parte. E também a parte de NCM, né? Também é bem difícil também outra parte burocrática de entender, encaixar o NCM, ver a composição certa do material, vai servir o quê? Tudo isso acaba dificultando, né? Para você agilizar a importação, né? Sim. O jeito de fiscalizar no Brasil traz ônus ao importador. Por quê? Porque, às vezes, essa mania de fiscalizar na entrada, Uhum. acaba gerando um aumento excessivo de custos, porque, primeiro, a Receita Federal tem pouco pessoal para fiscalizar o volume de cargas que o Brasil tem, um fluxo de carga. Segundo, greves sucessivas, operações padrões que pioram mais a situação, né? Então, o Brasil está com falta de infraestrutura nos portos, gargalo no comércio internacional, no comércio exterior, né? Isso causa... as notícias têm saído frequentemente nesse sentido de gargalo, questão logística, falta de investimento em infraestrutura, de pessoal. A Receita, ela quer abraçar esse fluxo com pouco ser humano e muito mais tecnologia. Porém, a tecnologia, às vezes, para analisar, ela é um pouco burra. Então, ela precisa de um apoio humano, porque, às vezes, você joga alguns elementos na inteligência artificial que penalizam, não fazem uma análise, não fazem uma fiscalização coerente para o importador e para o exportador, né? Então, a gente sente isso, sente também, às vezes, uma falta de sintonia com a Receita e os órgãos anuentes, né? Então, a gente, olha, esse problema aqui não é meu, é da Anvisa. Olha, Anvisa, não, você tem que voltar para a Receita. A gente teve vários casos de mercadorias sujeitas à anuência na vigilância sanitária, que foi um empurra. Olha, mas para mim andar com a Anvisa aqui em São Paulo, no Porto Seco, você tem que destravar um bloqueio da carga lá em Santos, para o fiscal. Aí chega lá para o fiscal lá em Santos, ele fala, não, mas para mim desbloquear, você precisa de um ok da Anvisa. Então, eu estou dando existem vários cases, tá? Que realmente falta também sintonia, em alguns casos, entre Receita e órgãos anuentes,
E a questão da receita ser lenta, está toda hora em greve, ter pouco pessoal e jogar todo esse trabalho para a tecnologia, não acaba não sendo justo nas fiscalizações, entendeu? E, lógico, criando morosidade, excesso de demurras, de armazenagem, né, para o importador, né, ocasionando ineficiência nos processos, né? Sim. Então, isso a gente vê muito no dia a dia e, não sei, perspectiva disso melhorar, aí falta mais gerência, né? Entre o governo e a Receita, um jeito talvez diferente de trabalhar, né? Alguns outros países que a gente vê, por exemplo, o Paraguai, vou te dar um exemplo. O Paraguai não é fiscalizado na zona aduaneira. A mercadoria vai para o importador e lá pode ser fiscalizado ou não. Então, eu não fico com a mercadoria parada na zona primária ou zona secundária, esperando a boa vontade da Receita, né? Então, não gera ônus ao importador, não gera sobrecarga logística, né? De custos logísticos. Então, isso é um diferencial. Porém, no Brasil não funciona dessa forma, né? E eu acho que isso também é o que às vezes é difícil para o importador brasileiro de primeira viagem entender, né? A complexibilidade que vai ter durante todo o processo. Então, desde quando o Janes comentou, né, lá no início, para entender a carga tributária e tudo mais, o estudo de NCM tem que ser feito e até mesmo o desenrolar do processo, né? Que é como você falou, tem toda a fiscalização quando chega aqui, existem várias etapas. Da nossa parte, a gente percebe também que às vezes é um pouco difícil entender essa parte de homologação, por que o produto precisa ser homologado, bom, enfim, porque às vezes eu não vou fazer a revenda direta, enfim, é muito... Esse passo inicial é bem complexo para o importador brasileiro entender mesmo a complexidade, por isso é muito importante, né, trabalhar sempre com parceiros que entendam, que tenham experiência, que possam auxiliar ali desde o início até o fim, né. E tem produtos com órgãos anuentes que têm lacunas. Então, por exemplo, tem produtos que não requerem a fiscalização na entrada, mas sim na comercialização. Mas o fiscal para na entrada e quer fiscalizar. Precisa tirar. Não existe um licenciamento. Mas o fiscal, do jeito que está hoje em dia, hoje a greve, né, que teve, foi uma medida judicial, por isso que acabou. Né? Não foi um acordo entre o governo, né? O governo não pagou o que eles queriam, né? Então, os fiscais falaram, beleza, então vou usar os meus artifícios, mas seguindo a legislação, vamos para tudo vermelho e vamos ser casca grossa ali na exigência. Aí se vão pedindo coisas que não precisa, né? Fica, por exemplo, Anatel mesmo, não precisa de Anatel, né? Mas ele pode pegar nesse período aí de greve, ele pode ser casca de ferida e pedir um certificado. Sim. A gente sempre deixa o cliente ciente disso. Sim, Pode bem, trazer. Você pode trazer, mas o fiscal pode, tá? Ele pode pedir um certificado, se der um canal. Sim, não, é perfeito. Diante dessa questão de cargas que ficam paradas e tudo mais, qual é o erro mais comum que faz com que as cargas fiquem presas na alfândega, assim, que ocorre nos processos e tudo mais? A tal da classificação fiscal, né? ICM, e a descrição. Hoje, a Receita trabalha com 7 sistemas de inteligência artificiais. Se você coloca um código, seu produto tem um código, você vende no Brasil, por exemplo, vende para algum loja de varejo, ele consegue simplesmente colocar lá no Google lá e achar seu produto. Então, esses sistemas já trabalham assim. Tá? Então, o fiscal até já consegue verificar se você está fugindo de algum órgão. E consegue identificar o seu produto no sistema. Então, a descrição hoje, aqui na Diniz, a gente preza muito por isso. Descrição completa, uso e finalidade. Antes de embarcar, sempre verificar a classificação correta. Tá? O erro mais comum seria esse mesmo, a classificação. Às vezes tem importador que chega aqui para a gente, nunca importou,
Do nada, já está com a carga no mar e beleza, eu vejo a documentação, classificação está errada. A descrição a gente sempre auxilia. Descrição de mercadoria a gente faz o auxílio para ele. Com a gente, como tem a experiência, a gente sabe o que a Receita quer saber. Mas é mais essa parte mesmo, documental e classificação. Certo. E para quem talvez possa estar assistindo a gente e seja mais leigo nessa parte, quando a classificação, a Receita identifica que não está na classificação correta, quais são os passos iniciais, assim, para tratar essa carga? Classificar, né, sua mercadoria, para pedir para você jogar na NCM correta, né, e aplicação de multa. Muito. Vai aplicar multa também. Você informou colocou na documentação uma informação errada, né, incorreta. O artigo 711, inciso 1 da legislação aduaneira, ela aborda esse tema. Não, perfeito. A gente já falou um pouco, né, sobre essa questão de fiscalização, né, ainda agora há pouco, mas como a Receita Federal tem tratado as fiscalizações de importação recentemente, né, que vocês já comentaram brevemente sobre, e qual o impacto dessa greve bem longa que a gente teve no ano de 2025, né, que até a gente comentou que se encerrou agora, mas não necessariamente porque tudo foi, enfim, aprovado da maneira que eles estavam solicitando, né, mas, de modo geral, os impactos gerais que causaram, assim. Ela iniciou em novembro de 2024, né? Bem, desde o final do ano passado. E veio se arrastando até 2025. O que acontece? Como a gente mais ou menos explicou que faltam pessoas, independente de ter a operação padrão de greve ou não. E, logicamente, já tínhamos algumas dificuldades antes de períodos de greve, ter fiscalizações nas zonas portuárias. Então, zonas primárias, portuárias. Então, por serem zonas de muito fluxo, você depende, fica sujeito a solicitações aduaneiras de posicionamento de carga, separação, saneamento, que já são difíceis nessas zonas de primárias. Por isso que muitas vezes a gente recomenda remover para as zonas secundárias, porque no atendimento operacional, se necessário, nós temos uma agilidade, né, e uma proximidade com os terminais do que as zonas primárias. E com a questão do acirramento da greve, da operação padrão, isso dificultou mais ainda, porque congestionou muito as zonas primárias, que ainda continuam congestionadas, né, mesmo com essa decisão judicial, e os fiscais estão acirrando mais os canais vermelhos, canais cinzas, indícios de fraude. E, com isso, as zonas primárias não têm condições de atender a pronta demanda. Então, olha, eu tenho que posicionar 10 contêineres para amanhã. Não dá. Só daqui a 15 dias. E aí vai correndo armazenagem, vai correndo demurragem no marítimo, na zona aeroportuária também a mesma situação. Olha, mas eu estou num canal vermelho, eu preciso posicionar rápido, conferir rápido, para verificar se o fiscal vai desembaraçar ou vai colocar alguma exigência. E aí você não tem infraestrutura para poder atender essa pronta demanda na questão dos terminais, né? Dos terminais, para poder gerar uma certa eficiência e conduzir uma fiscalização mais rápida, né? Então, é isso que a gente está sentindo, né? Não, perfeito. Puxando esse gancho que você comentou de canal vermelho e tudo mais, né? O que vocês indicam fazer quando uma carga é selecionada para um canal vermelho ou um canal cinza, né? Tem algo que possa ser prontamente feito para agilizar esse processo ou é realmente uma questão de aguardar o procedimento da Receita e tudo mais? Olha, Amanda, a questão do você se deparar, né, o importador ter essa fiscalização no canal vermelho, no canal cinza, é assim. Seria maravilhoso se toda operação caísse em canal vermelho para o importador, porque ele fica livre de uma revisão aduaneira dos próximos 5 anos. Porque toda revisão aduaneira pós-despacho acontece quando o importador vai nos canais verdes que o importador teve na zona de desembaraço. Então, por exemplo, o cara só faz revisão aduaneira nas DIs de canal verde. Ele jamais vai fazer em DIs de canal vermelho ou canal cinza.
Então, isso é uma posição que a gente passa para as empresas. Só que, lógico, o canal vermelho vai gerar custo nas operações. Então, ninguém quer o canal vermelho. Precisa da carga com urgência, sabe que o canal vermelho vai dar morosidade ao processo, não vai ter a mercadoria a tempo, vai ter ônus, né? São os custos aí adicionais. Então, todo mundo sempre torce para o canal verde. Ok. Porém, é o seguinte, quando o importador se depara com o canal vermelho e com o canal cinza, ele não fez a lição de casa. O que quer dizer a lição de casa? É o compliance aduaneiro. Compliance aduaneiro é atender todos os pré-requisitos que a Receita exige numa negociação internacional. Aí aonde eu quero chegar? Toda negociação internacional tem que ver troca de e-mails, discussão de preço, troca de preços com outros competidores internacionais. Então, todo esse histórico, para cada compra, o importador tem que ter. Porque num canal vermelho, podendo ser num canal vermelho até, tá? O fiscal pode pedir, ou num canal cinza, que é um indício de fraude aduaneira, eles vão querer avaliar se o importador, após toda essa negociação e a importação, está declarando o preço efetivamente a tributar, né? O preço efetivamente negociado internacionalmente. Então, essa desconfiança da Receita e a aplicabilidade do sistema de inteligência artificial trazem alguns prejuízos ao importador, porque o sistema de inteligência artificial ele vai trazer para o fiscal um produto idêntico ou similar, mas às vezes não é. Só que aí, aí vai longe, né? O importador sofre, porque ele pode trazer todas essas informações esses históricos que ele tem na parte da comercialização, mas podem ser insuficientes para a Receita Federal. E aí a Receita realmente entra com o processo de autuação, etc., e aí ele vai ter que se defender juridicamente. Então, às vezes, a Receita não aceita todas as provas de troca de preço que o importador tem. Então, isso também é uma outra situação burocrática que a gente acha. Às vezes, tem muitos casos de valoração que são injustos, e temos aí históricos que o importador conseguiu provar, mas, infelizmente, nos tribunais que tinha razão, e aí já gerou ônus, né? E aí, cada caso é um caso, né? Agora, são situações que imprevisíveis, às vezes são condicionais que a Receita coloca para determinado período e produto, porque, olha, tal produto aqui estão tirando como A, mas estão tirando como B. Aí ela vai lá, coloca uma condicional naquele NCM, ó, fuga de NCM. Então, todos os NCMs que coloquem, que enquadrarem nisso, vão aplicar um canal vermelho e vão fiscalizar nas zonas primárias ou secundárias, né? Então, isso varia muito, né? E às vezes prejudica aquele importador que trabalha em ordem, né? Mas todo importador e exportador tem que ter um compliance nas negociações internacionais. Então, a dica seria, então, se antes, né? Tem que ver tudo antes. O compliance aduaneiro antes, né? Depois da abertura da empresa, o radar certinho, tudo correto. Documentação e preço, né? Para garantir que o preço que você está declarando para a Receita Federal é realmente o que você negociou lá fora, né? Perfeito. Então, se fazer a lição de casa tudo perfeito, tudo certo, o canal vermelho ele pode ser mais rápido, pode ser rápido. O fiscal vai olhar, vai bater, vai conferir a documentação, Sim. a carga, pum, libera rápido no sistema. Agora, se tiver alguma coisa divergente, ele vai pedir documentação para comprovação, né? Ele pode fazer parâmetros de preço, que a Receita Federal tem esse sistema também de parâmetro de preços. Então, seria se precaver, né, antes de importar no canal vermelho. Mas não é um bicho de 7 cabeças. O canal vermelho é normal, todos os importadores podem ser selecionados aí, que são os 3 canais, né? 4, né? Verde, vermelho, amarelo e cinza. Um desses aí, o importador está sujeito a ser selecionado. O ruim mesmo é quando tem greve. Veja bem, a lei aduaneira ela é clara, que todo importador ou exportador deve ser fiscalizado. Não acertei a loteria porque eu tirei um canal vermelho. Não.
se faz até necessário e bem para o prontuário do importador, porque se ele passar por uma fiscalização naquele produto e atender às exigências e desembaraçar numa boa, é um ponto positivo, é uma bonificação no radar da empresa que ele vai ter. Sim. Ele, olha, ele foi pego de surpresa, houve a loteria, ele foi sorteado e ele está em dia. Então, isso gera até crédito, né? Um ponto lá que a Receita, quando vem um canal vermelho, é gerado um alerta lá para eles, né? Ou preço, ou classificação, alguma coisa deve estar divergente, né? E aí depois que apresenta uma documentação que o sistema é falho. Isso é o sistema da Receita apontando. Agora vamos para o físico. O fiscal vai conferir a carga, vai ver a documentação. Bateu certo? No seu radar, lá no CNPJ do importador, ele vai dar um selinho de qualidade para você. Entendeu? E aí os próximos pode diminuir, né? Esse canal vermelho aí pode diminuir. Existem os excessos, né? Nós temos um processo em andamento, que vocês devem saber bem, de uma bicicleta de amostra, né? Que se caiu num canal vermelho, e até ficamos sabendo que o auditor não está no Brasil, ele fiscaliza remotamente, que eu também acho um absurdo, né? Porque se ele estivesse no armazém, ele poderia ver o tão simples e claro que a carga é, né? E fez uma série de exigências, né? Então, existem esses excessos, né? Porque a fiscalização não segue um padrão, né? Parece que cada fiscal manda no seu território, né? E isso acontece, não só com esse caso, como amostras de tecido, amostras de... Aconteceu com casos assim também absurdos, e que o cara segue como se seguisse uma linha de uma mercadoria de grande porte, de grande valor, de grande quantidade, e ele segue o mesmo estilo de fiscalização. Então, não existe flexibilização nessa área, né? Tanto o pequeno como o grande, ele não escapa, né, da regra, né, e dos procedimentos aduaneiros, e eles são idênticos, iguais para qualquer um. Agora, resta você estar em dia, estar em compliance, fazer toda a tua lição de casa nas negociações, abrir a sua empresa de acordo com o compliance aduaneiro, né? E você, quando for fiscalizado, você, né, passa por cima disso e que gera até uma bonificação positiva no teu radar, né? Não, perfeito. Eu acho que a gente já até abordou um próximo tema que eu ia falar aqui, né? Que é como reduzir os riscos com a alfândega. Então, eu acho que é isso, né? Entender desde o começo, ter relatório de negociação, manter tudo bem organizado, fazer um estudo de NCM, né? Enfim, de declaração e tudo mais, bem profundo. Despachante. Contratar o despachante, exatamente, que entenda do processo, né? Veja bem. Há casos que nós temos empresas que apresenta todas as documentações possíveis que a fiscalização pede. Em alguns casos, a gente acha até injusto, porque tem fiscais que pedem doses homeopáticas. Então, ele manda intimação, aí se apresenta tudo. Depois ele manda outra. Tem que já não manda uma bem grande para apresentar tudo de uma vez, né? Mas aí ele tem 60 dias, aí depois pede outra, enfim. Na verdade, uma boa documentação para comprovação de preço troca dos e-mails com o teu fornecedor que você comprou, todo histórico, troca de e-mails de compra com outros que você não fechou, para dizer que o teu preço estava próximo ali, uma cópia da declaração de exportação do país de origem, que condiza com a invoice, isso também conta muito ponto, né? Dá muita força, transparência. Uma lista de preço de toda a linha de produtos dos SKUs que você importa por ano, revisada por ano. Então, o fornecedor fazendo uma lista dizendo assim, se você comprar 10 mil unidades, eu te dou um desconto. Se você, nesse ano, comprar 100 mil, atingir esse target, eu te dou mais um desconto. Para pagamento antecipado, mais um desconto. Tal. Então, essa lista é fundamental. Explanação técnica, catálogos, né? Tudo que realmente justifique, explique bem o produto que você trabalha. Sim. Mesmo assim, eles não vão se espelhar em tudo isso. Eles vão nos paradigmas. Os paradigmas é a IA que traz as DIs
de possíveis concorrentes que trazem produto similar ao teu. Mas não existe a prova, porque ele não te abre se é similar. Né? Ele acha que é similar no papel, mas Sim. a similaridade vai na contestação física da mercadoria, na embalagem, na cor, no processo produtivo. Então, a questão de valoração aduaneira ela é muito além. Eles não conseguem comprovar só pela questão de comparação de base de dados. Né? E é isso que eu acho injusto nos indícios de fraude aduaneira, nos canais cinza, que vem acontecendo ultimamente no Brasil. Né? Isso fica a critério do fiscal, né? O fiscal se acha naquele direito de achar que é similar, e aí você só consegue brigar, discutir, provar a tua inocência nos tribunais. Então, é muito ruim para esses tipos de cases aí. A gente sofre muito, vê muita injustiça, mas, infelizmente, é como funciona o nosso comércio exterior no momento no Brasil. O importador ele vai estar sujeito a talvez passar por uma fiscalização um pouco mais incisiva, né? Sempre importante ter tudo bem preparado, bem esclarecido, mas pode ser que ocorra de, enfim, ir para outras vias, para comprovação e outros meios. Não, perfeito, acho que ficou muito claro. Bom, um outro ponto que eu queria abordar é como as mudanças recentes no Siscomex ou Comex impactaram os importadores e como vocês têm lidado com essas mudanças. Não tem a obrigatoriedade de a gente usar ainda o sistema do INPE, né? Verificando, né, estudando o sistema, vai desburocratizar muita coisa, né? Dá para fazer até a liberação no mar, a antecipação das informações também antes, né, dos produtos, os códigos cadastrados dos itens, isso já vai estar tudo preenchido no sistema. Então, vai facilitar bastante, né, essa parte do sistema da Receita Federal. A gente está aguardando, né, essa obrigatoriedade aí. Estamos preparando, tivemos treinamento dos sistemas, treinamento também no Portal Único, no sistema da Receita Federal. A empresa tá fazendo esse investimento. Assim que tiver já a obrigatoriedade, a gente já está preparado e atender as demandas aí dos importadores. Não, perfeito. A previsibilidade para se tornar uma obrigatoriedade, a gente tem algo desse tipo? Houve diversos atrasos devido à operação padrão, né? Toda hora está se atualizando as tabelas de migrações, né? Existe também atrasos com relação à interligação com os órgãos anuentes e com os CEPAS de cada estado, né? Você vê aqui em São Paulo ainda, a previsão de integração com o CEPAS é para setembro, né? Outubro. Certo. O prazo de interligação com os órgãos anuentes entre a do INPE é para setembro agora, o VIS, enfim. Não, perfeito. Eu acho que ficou super claro, né? Eu acho que o que a gente consegue resumir aqui no final é que é sempre importante estar muito bem preparado, ter parceiros muito bem preparados, né? Principalmente despachante, nessa parte de, enfim, NCM e tudo mais. Acho que passar para as pessoas mesmo, né, que às vezes canais diferentes do verde e amarelo acontecem, é muito importante elas estarem preparadas para isso. Mas, de qualquer forma, tranquilizar um pouco nessa questão de primeiros importadores, né? Porque eles tendo um bom auxílio, bons parceiros e bom preparo, né? A importação pode ocorrer da melhor forma possível também, né? A gente só tem que estar ali bem preparado para tudo. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, agradecer também a parceria por todos esses anos, né? Em todos os processos que a gente já trabalhou junto. Se vocês quiserem acrescentar qualquer coisa, a gente está aberto aqui também. Mas muito obrigada novamente. Ok, a gente sempre está aqui à disposição. Um adendo muito importante. Sempre, ou qualquer movimento, ou qualquer dúvida que o importador ou exportador tenha, sempre consulte previamente o despachante. Qualquer estratégia, nova estratégia ou alteração que ele pretende tomar, é sempre importante trabalhar com o despachante parceiro, discutir novas linhas de atuação, como otimizar custos, como ter aí um certo compliance para trabalhar no comércio aduaneiro e estar preparado para algumas fiscalizações.
O despachante aduaneiro é uma pessoa muito importante, principalmente quando ele tem muita experiência, em ajudar, em alertar e mitigar o risco na operação. Isso é o mais importante, entendeu? Então, a gente sempre pede isso, porque se às vezes a empresa nos consulta previamente, ela acaba sendo mais assertiva nas decisões e o desembaraço fluindo como deve fluir, com mais rapidez, né? E isso é fundamental. Não, perfeito, com certeza. Giannis, quer acrescentar alguma coisa também? Não, é só isso mesmo. Agradeço a parceria da Genco aí, Diniz, tá? Consultar, vocês fazem muito isso, as meninas fazem muito isso. O Eduardo recebe muito LCM lá para verificar. Sim. Também faz bastante consultas. E isso é importante, tá? Isso é muito importante, a gente discutir, né? Verificar, né? Onde o importador quer se enquadrar, onde ele quer chegar, qual risco ele vai ter se seguir nesse caminho, né? E o despachante está aqui para isso mesmo, para dar essa assessoria e diminuir os riscos aí, deixar claro para o importador o que guarda ele lá no futuro na liberação dele, né? Se ele vai estar certo ou até vai estar errado, né? Não, perfeito, então, acho que ficou muito claro. Obrigada de novo. E, bom, a gente vai continuar acionando vocês para os nossos clientes e para fazer os estudos, pesquisas e tudo mais, e nos processos efetivos. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado, Amanda. Obrigado a gente aí, tá? Tenha um bom dia. Obrigado, viu? Vocês também. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.